Oi pessoal, esse vídeo é a parte 4 dessa aulinha que eu tô ensinando a fazer a cadeira. Então tem 3 vídeos anteriores a esse. Caso ainda você não tenha assistido, volta lá e dá uma olhadinha. Caso você ainda não for inscrito ou inscrita, se inscreva aqui no canal e se você gostar do vídeo, dê o seu joinha. Um grande beijo, tchau, tchau! Bom, já deixei secar todas as peças, né? Eu deixei tudo secado um dia pro outro. Essa parte aqui de trás ainda precisa dar mais um acabamento, mas eu vou deixar assim por enquanto. E aí eu peguei 2 arames pequenos para ajudar a fixar a base da cadeira, então eu já fiz 2 furos, eu usei a base para medir e fiz 2 furinhos. E aí eu deixei já furadinho com o arame galvanizado para eu saber onde eu vou colocar. Daí eu vou passar um pouco de cola instantânea nessa parte onde eu vou colar. E vou colocar os arames no furinho, que eu já fiz anteriormente, né, para facilitar. E agora eu vou fixar a base nesses arames. Precisa ter cuidado para o arame não ser tão grande a ponto de passar a base, né, e furar. E também não pode ser tão pequeno a ponto de não dar essa sustentação, tá bom? E aí eu vou ajustando essa base da cadeira na base. Dá uma pressionada para deixar bem fixo. E aí dá uma olhadinha de frente para ver se tá certo, né? Para ver se tá bem centralizado. E eu vou deixar secar um pouquinho até ficar bem firme. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a massa numa espessura meio grossinha para fazer o acabamento. Então, eu medi, né? E vou cortando aqui até ficar do tamanho certinho, conforme a referência que eu tô usando. Talvez a referência que você estiver usando aí de cadeira não tenha esse acabamento, mas eu tô fazendo aqui de acordo com a minha referência. E aí eu vou medindo e eu vou passar um pouco de água, né, para colar, não precisa ser cola, a água mesmo já vai ajudar. Eu tirei as rebarbinhas ali das pontinhas, né, vou ajustando até ficar tudo certinho. E aí eu vou cortar na diagonal as pontas para ficar ali certinho nas laterais. E vou ajustando até dar certinho ali o acabamento nessa peça. Então eu posiciono um lado e depois, quando eu posicionar o outro lado, eu corto para ficar bem justinho. E na ponta eu vou colocar mais um pouquinho da massa. Eu tô usando a própria massa que sobrou daqui eu cortei. E vou fazer o acabamento e vou alisar até a massa ficar toda integrada nessa ponta. Bom, agora para colar o assento, né, o encosto no assento, eu cortei 2 arames de cerca de 4,5 cm e fiz 2 furinhos na parte do assento. E daí eu venho com um pouquinho de cola e pingo nesses furinhos só para servir como uma marcação. E daí eu vou pegar o outro lado e vou fazer tipo um carimbo para saber onde eu vou colocar o arame. Essa parte que eu vou colocar ali no assento é a parte mais gordinha, a parte mais larga de baixo. A parte mais estreita vai ficar para cima. Então eu vou colocar os arames ali, deixo mais ou menos um dedo e meio dentro de cada parte, né? E daí eu encaixo e vai ficar assim. E aí eu dou a inclinação que eu quiser. Se eu quiser ela mais sentada, mais deitada, dá para fazer isso com o arame.
E se for com palito já não dá certo, né? Tem que ser com arame mesmo. Agora eu vou fazer um enxerto na base para dar a inclinação que eu vou precisar, porque do jeito que eu fiz aqui não ficou muito bom, né? E isso daí às vezes a gente só vai descobrir na hora de montar. Então eu peguei um rolinho e vou fazer um enxerto para posicionar o assento aqui da melhor maneira possível e também vai ajudar já na fixação. E daí eu tô usando a cola instantânea mesmo para fixar mais rápido, né? E daí eu vou colocar ali com a ajuda de um arame também para posicionar essa cadeira para fixar. E aqui na parte do assento, eu vou colocar um chumacinho de algodão. Você pode colocar uma espuma, alguma coisa que você tiver, manta acrílica, que é para essa parte aqui da perninha, né, do assento não descer. Então eu coloquei um pouquinho ali de algodão e vou também pingar um pouquinho de cola instantânea, né, nessa parte aqui do assento para não ficar dançando, né, essa massa aqui nesse arame. Agora, para fazer o encosto da cabeça, eu fiz 2 furinhos nesse encosto. Vou marcar com a cola também, da mesma maneira que eu fiz com o assento, para fazer aquele carimbinho ali e eu saber onde vou colocar o arame no encosto também. Esse arame que eu tô usando também tem cerca de 4,5 cm. E vou usar cola instantânea também para colar esse arame ali. É bom usar a cola instantânea porque a cola branca não vai deixar firme, aí esse arame vai ficar dançando ali na massa, tá? Então, eu vou fixar essa cabecinha aqui, esse encosto da cabeça também, você pode deixar ele com o arame aparecendo, se quiser, ou deixa bem justo também, porque dá pra ajustar também, né? Aí, se você quiser deixar para fazer o ajuste, você não precisa colar a parte de cima também. Pode deixar ajustado de acordo com o boneco que você vai colocar na cadeira. E daí, para apoiar essa cadeira para ela não descer, né, para ela secar na posição que eu quero, eu tô deixando aqui uma lata de tinta, ou você pode colocar algum objeto pesadinho ou encostado na parede. Agora, para fazer os braços, eu vou pegar aquele arame lá que eu encapei com a massa branca e eu vou medir mais ou menos o tamanho que eu quero para fazer esse braço. Eu vou dobrar ele mais ou menos, né, com cerca de 3 centímetros. Daí eu vou dar uma dobradinha nessa marcação de 3 centímetros. E vou dobrar o outro no mesmo tamanho, usando esse como referência. Daí eu vou marcar ali no assento a altura que eu quero ficar, que eu quero deixar esse braço em relação à cadeira. Então eu uso um lápis, né, para marcar a região onde eu vou dobrar. E daí eu vou cortar o excesso da massa e vou deixar só no arame. Eu não vou cortar o arame, eu vou cortar só a massa. E vou usar essa daqui como medida para cortar o outro também. Eu tô cortando aqui com uma tesoura para não ter risco de cortar o arame. Daí eu vou também tirar o excesso do arame para não encontrar um no outro, porque esse arame aqui eu vou inserir ele no assento, né? Como se fosse um L. Daí eu vou dobrar o arame para dentro e esse arame vai ser inserido ali no assento. Então, eu vou dobrar os dois do mesmo jeito. E é bom sempre ir medindo, tá? Pra ver se os dois arames não vão se encontrar lá dentro. Mas é importante deixar um pedacinho ali, pelo menos de um dedo, né, de arame, pra não ter risco de ficar mole essa peça. Agora eu vou usar o próprio arame para fazer um furo e inserir esse bracinho ali no assento. Aí eu vou ter cuidado de colocar os dois na mesma direção, para não ficar torto esse braço. E também na mesma altura que eu tô colocando. Eu tô inserindo bem no meio do assento, tá? Para não ficar nem muito embaixo, nem muito em cima. Bem no meio vai ficar bem firme e bem resistente. E aí é a mesma coisa, você pode deixar solto para você conseguir mexer esse bracinho, ou se você quiser você pode colar.
Eu vou colar aqui usando a cola instantânea. Então, coloquei só um pinguinho de cada lado e tá pronto. Agora, para fazer o encosto ali do braço, né, a proteção do braço, eu tô usando cerca de 1,3 gramas de massa. E eu tô usando aqui a massa branca. E daí eu fiz duas bolinhas do mesmo tamanho, né, de 1,3. E daí vou fazer um rolinho. E eu vou medindo ali pra ver o tamanho certinho, né? Então, eu tô usando aqui uma base de acrílico pra fazer esse rolinho, pra deixar ele bem certinho. Vou medindo ali no braço. E vou acertando e vou dar uma achatadinha, mas tem que ter cuidado pra não achatar muito. Precisa ficar um pouquinho gordinho. E eu vou fazer isso nos dois braços, nessas duas peças. Eu vou medindo e vou deixar um retângulo. Então, eu vou acertando ali as laterais para deixar bem certinho, bem achatadinho. E vou deixar as duas do mesmo tamanho, na mesma espessura, na mesma largura e no mesmo comprimento. E vou colar com a cola branca. E eu vou deixar essa pontinha um pouquinho para fora da parte do arame, né, da base do arame encapado. E vou deixar a pontinha levemente encurvada. Vai sempre olhando a referência da foto aí que você estiver usando para fazer a cadeira. E agora eu vou fazer a cuspideira. Eu vou usar cerca de 3 gramas de massa branca. E vou fazer uma bolinha. E vou fazer uma espécie de uma cuia. Então, eu tô usando aí um boleador redondo. E eu vou fazer a cuia e depois eu vou afinando, ajustando. Aí eu tô usando a referência, né? Pra ir olhando como que eu quero que fique. E vou ajustando e modelando até ficar o mais próximo possível da imagem de referência. E para fazer a torneirinha da cuspideira, conforme a imagem aqui que eu tô mostrando, eu vou pegar aquele arame encapado de cinza, né, que a gente fez o buraquinho, e eu vou dar uma leve curvadinha ali na ponta. No caso aqui eu tive que dar uma cortadinha na ponta porque ficou muito grande e depois eu dou um acabamento novamente. E daí eu vou usar a cuspideira que a gente já modelou como referência para saber onde eu vou dobrar esse ferrinho. E daí eu tô medindo mais ou menos onde vai ficar. Então esse ferrinho eu vou inserir ali no assento também, no mesmo lugar mais ou menos onde eu coloquei o braço, né, do lado. E aí eu vou medir mais ou menos onde eu tenho que cortar essa massa para deixar só o arame. Então vou medindo ali e vou marcar com o lápis, da mesma maneira que eu fiz com os braços, né? Aí vou cortar o excesso da massa. E essa parte também, se você quiser pintar com a tinta metálica igual eu fiz com as outras, você pode pintar também. Aqui eu esqueci mesmo, mas você pode pintar, mas dá pra pintar depois também, não tem problema. E vou fazer um furinho com o próprio arame, vou colocar cola instantânea também e vou colar o arame ali certinho. Agora eu vou fazer o furinho que tem no fundo da cuspideira, usando uma esteca de ponta. E eu vou fazer o sugador, que é essa imagem que eu tô mostrando. Então, eu peguei um pedacinho de caninho de caneta, sabe? Que vai dentro da caneta. Eu tirei um pedacinho, cortei um pedaço. E eu acho até que ficou pequeno, mas você pode cortar um pouco maior. 2 centímetros seria o tamanho ideal. Passei um pouquinho de cola ali na ponta. E na pontinha eu vou colocar um rolinho de massa laranja. É para fazer essa pontinha de borracha que tem no sugador, né? E daí eu vou marcar como se fosse um xizinho no meio e vou tirar o excesso que for necessário. E agora eu vou colar a cuspideira usando a cola instantânea. E vou centralizar ela e colocar ela bem, deixar o arame bem centralizado ali. Inclusive dá pra usar até o buraquinho como referência, né?
pra ver se vai estar bem no centrinho mesmo. E do ladinho ali eu vou passar um pouquinho de cola instantânea no sugador e vou colar na lateral. Eu vou dar uma pressionadinha para grudar bem, então tô usando aqui um boleador para ajudar. E agora para fazer a mangueirinha do sugador, só fazer um rolinho de massa cinza, bem fininho. E daí eu vou colar essa mangueirinha no sugador e ali na base da cadeira. E também vou dar um acabamento ali no sugador com um rolinho de massa achatadinha e vou colar ao redor do sugador para ser o suporte. E agora eu vou fazer o pedal. Esse pedal, eu vou fazer ele bem simples, eu vou fazer ele arredondadinho. Então eu fiz uma bolinha e vou dar uma leve achatadinha, porém eu vou deixar ele arredondadinho ainda pra cima. E vou deixar as laterais um pouquinho mais achatadas e a parte de cima eu deixo ela mais gordinha. Então eu vou ajustando desse jeito. Daí eu vou usar dois cortadores, um de meio centímetro e o de 1 centímetro. E eu vou dar uma marcaçãozinha no meio. E daí eu dou uma suavizada e venho com a outra marcação, com outro cortador maior. E faço outra marcação. E aí vai ficar assim. E vou dar uma suavizadinha. Daí eu já fiz aqui uma outra mangueirinha, né, com massa cinza também. E com cola branca eu vou colar esse fio na parte de baixo da base da cadeira. E vou colar nessa bolinha achatada, que é o pedalzinho. E está pronto. Aí é só você ajustar, deixar ele meio soltinho, que fica bem legal. E daí tá pronto, então aqui tá o carrinho. E você pode montar um consultóriozinho. E esse consultório aqui eu vou colar numa base transparente, né, que eu tenho aqui, pra montar junto com a boneca. Lembrando que todos esses itens que estão aqui, inclusive esse carrinho, foram ensinados aqui em mais outras 3 aulas antes dessa, né? São no total 4 aulas. Caso você não tenha visto as anteriores, dê uma olhadinha. Então, montado ficou assim, com a boneca aqui, que eu fiz para cliente. Coloquei o nome da doutora aqui na base. E ficou assim. Deixa o seu curtir caso você ainda não tenha curtido. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva. E deixe nos comentários o que você achou. Fique por dentro de todas as outras novidades que vão vir por aí. Um grande beijo e tchau, tchau!